Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula de revisão para essa prova que caminha aí, né, a passos largos para acontecer. Portanto, você, candidato inscrito que vai prestar a prova do INSS, acompanhe com a gente esta revisão em blocos de 15 minutos que vamos tentar aí, evidentemente, de uma forma um pouco mais concatenada, né, sintética, apresentar os principais pontos da matéria para que você fique afinado. Nesse momento, né, sétimo encontro, é importante reafirmar aqui, já que nesse caso vocês decidem se avançam ou não com a revisão, seguinte: as aulas aqui, evidentemente, elas possuem um contorno de revisar o conteúdo e de passar ele de uma forma um pouquinho mais acelerada. E, evidentemente, isto vem em prejuízo de um aprofundamento vertical, contextualizado do assunto. Para tanto, as aulas do curso regular mais longas, né, portanto, mais completas nesse sentido, mais aprofundadas, elas servem melhor tanto para aqueles que estão pela primeira vez se apropriando deste conteúdo, o direito previdenciário, quanto também para aqueles que estão com dúvidas em assuntos pontuais. Eu preciso entender um pouquinho melhor sobre a relação jurídica de custeio. Eu recomendo que você vá na versão full da aula, dos 30 minutos em 2 blocos, etc. Portanto, quase 1 hora sobre o assunto, para que você aprenda melhor, tá certo? De resto, exercícios e vamos continuar a revisão. A gente entra num norte importante aqui da disciplina. Nós vamos falar sobre os princípios constitucionais da Seguridade Social. Portanto, este é aquele momento em que nós vamos para o topo da pirâmide do direito, nós vamos lá para a Constituição Federal e nós vamos entender o que a Constituição Federal fala sobre o nosso assunto. Didaticamente, manterei aqui a divisão que nós adotamos no curso regular e nós falaremos dos princípios da Seguridade Social, dos princípios da Seguridade Social, da Previdência Social e do custeio, certo? Essa é uma divisão doutrinária ou tantas outras poderiam ser possíveis, mas ela cobre muito bem aí tudo que você precisa para a prova, tá bom? Pessoal, o primeiro princípio que nós vamos discutir nesta seara é o princípio da equidade de participação no custeio, tá? O slide, pessoal, nessas aulas mais rápidas, eles servem mais como um ponto de apoio do que para um aprofundamento teórico como no curso regular. Mas, basicamente, veja só, o que a gente precisa entender dentro desta lógica do princípio, lembrando que princípios são normas jurídicas carregadas de valores e que se aplicam de forma não direta, não paritária, não exclusiva como as regras, né? Por exemplo, você pode avançar ou não avançar o farol vermelho. Não tem dúvida quanto à extensão da norma ou do comando da norma neste sentido. O princípio, como nós vimos o direito à vida, por exemplo, o direito à saúde, etc., ele aceita uma mitigação, ele tem uma carga de mitigação maior, tá certo? Então, aplicando-se essa lógica matricial para essa espécie, portanto, para a espécie dos princípios da Seguridade Social, nós temos que, na equidade de participação do custeio, o que vai prevalecer, pessoal, é esta regra aqui. Quem recebe mais, portanto tem maior capacidade econômica, deve contribuir com mais. Isso aqui, pessoal, é o elemento essencial para garantir esta equidade de participação no custeio. Portanto, o que este princípio se refere é que no momento de custear a previdência, você vai fazer uma discriminação do bem. E esta discriminação do bem, ela vai considerar o potencial econômico do contribuinte. Portanto, aqueles contribuintes que recebem menos, eles vão contribuir com menos também. Aqueles que recebem mais, que portanto possuem maior capacidade econômica, vão contribuir também com muito mais. Todos
todas essas pessoas vão cumprir com o mesmo objetivo, que é o quê? Gerar o caixa da Previdência Social, da Seguridade Social. Essa norma, ela também é apresentada por uma lógica tributária, portanto, a incidência de quanto você vai contribuindo, ela vai aumentando na medida da sua capacidade econômica. Ainda, a gente considera outros elementos que compõem também esse conjunto de regras. Por exemplo, as empresas, elas pagam diversas contribuições que visam financiar a Seguridade Social, os programas de assistência social. Professor, qual que é a lógica aqui? Veja, conceito de capacidade econômica aplicado aí para o direito previdenciário. Seguinte, você trabalhador, acredito que a grande maioria, você trabalha e você recebe um salário, ok? Essa é a sua função ali, ou é a sua partida e contrapartida, é muito simples. E você, via de regra, exerce esta atividade econômica para custear a sua própria vida. Isso é uma coisa. A empresa, via de regra, salvo quando não for assim, e tem algumas composições empresariais que não pressupõem isso, elas estão buscando o quê, pessoal? O lucro, ok? Uma empresa, ela tem como grande finalidade, como maior norte para justificar a própria existência, a busca pelo lucro. Portanto, o empresário, ele contribui mais porque há esta presunção de capacidade econômica. Evidentemente que também nós temos diferenciações, porque quando você fala empresário, né, quem que você, sou empresário. Todo mundo já imagina que você tem lá uma Ferrari na sua garagem, né? Uma mansão cinematográfica, né? Não necessariamente. Dentre esse universo de empresas, nós temos empresas muito grandes, empresas que dão muito lucro e, ao contrário, empresas pequenas e que muitas vezes têm pouca capacidade econômica, portanto, elas às vezes produzem até menos riqueza, aliás, muitas vezes e muitas delas, principalmente num país com uma realidade como a nossa, produzem menos riqueza do que, por exemplo, os próprios empregados. Então, veja que mesmo dentro dessa lógica há alguma ponderação a ser feita, ok? Mas, basicamente, todo mundo aqui vai contribuir, ok? Só que você considera a capacidade econômica. Professor, me dá um exemplo de como isso se expressa no direito previdenciário. O trabalhador, independentemente do quanto ele receba a partir de um determinado valor, ele tem um teto de contribuição. E, evidentemente, há também um teto de remuneração dos benefícios. O empresário, se ele custeia uma remuneração de um empregado, a ele não é aplicado este teto de contribuição. Isso é uma das formas de demonstrar, ok? Avançando, pessoal, isso é super importante. Princípio da diversidade da base de financiamento. Pessoal, a gente já viu e discutiu longamente isso na aula regular, que a Seguridade Social e as políticas, portanto, de assistência social, de previdência social e de saúde, principalmente o SUS, que é o maior sistema público de saúde universal que nós temos notícia, uma grande obra brasileira, embora ainda precise, obviamente, de muita melhora e não para ficar melhor, mas para ser minimamente aceitável do ponto de vista de prestação. Mas é melhor do que não existisse esse sistema. Veja, isso compõe o colchão da sociedade e é interesse de toda a sociedade que nós nos mantenhamos alinhados com um padrão social para cima, certo? É melhor para uma sociedade que menos pessoas dependam, ou menos pessoas tenham pouca capacidade econômica num grau em que ela não pode prover a própria subsistência. Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: isto garante para aqueles que não têm nada um mínimo para que essas pessoas realizem o seu mínimo vital. Portanto, possam comer, possam se vestir, possam ter uma moradia, etc, etc e tal. Isso gera desenvolvimento social
progresso social, progresso econômico. E nós precisamos disso muito, precisamos muito, muito, muito mesmo, ok? Portanto, para garantir isso, você melhora quando este sistema ele é financiado por uma base que esteja composta por diversas fontes. Portanto, trabalhadores pagam, então uma parte da remuneração, né, uma parcela da remuneração que ele recebe é para pagar é para financiar esse sistema da Seguridade Social. Empregadores, a mesma coisa, eles também pagam uma parcela daquilo e que eles têm como receita ou como lucro, ok? Portanto, eles também contribuem. O Estado, ele não necessariamente vai arrecadar, né, diretamente para o sistema, mas ele vai ser o responsável por gerenciar os recursos e, não podemos esquecer, uma parte substancial desses recursos provém da própria arrecadação tributária, portanto, por meio de diversas contribuições, e nós temos contribuições sociais importantíssimas. Logo, por esta via indireta, a gente também pode entender que o Estado tem uma participação neste financiamento da base da Seguridade Social, ok? E por fim, pessoal, nesta oportunidade, nós falaremos do princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. Então veja só, quando a gente fala em garantir este colchão, portanto, quando a gente fala em manter o sistema previdenciário, o sistema de saúde, o sistema da assistência social em pé, nós estamos falando aí muito fortemente, nós estamos falando de algo que evidentemente precisa ter um gerenciamento muito inteligente e evidentemente a gente não está falando de recursos que são privados, isso com certeza não, mas ainda que públicos, que devam ficar sob a tutela, sob a gerência de um grupo pequeno, ou melhor dizendo, ou tornando com palavras mais claras, é extremamente desejável e mais do que desejável, nós temos isso como matriz aliciada principiologicamente, certo? Portanto, com dever jurídico de obrigação, que a administração dos recursos da Seguridade sejam feitos da forma mais plural e democrática possível. Em outros termos, de uma forma descentralizada. Olha só, o objetivo é garantir que a gestão e o direcionamento da Seguridade sejam discutidos amplamente entre a sociedade, porque é a sociedade que contribui, que financia e é a sociedade que depende, que retira os recursos da Seguridade Social. Logo, nada mais natural, nada mais justo, nada mais esperado que que o sistema de seguridade ele seja gerido de uma forma plural, de uma forma democrática. E aí nós temos a criação de conselhos que buscam assegurar esta diversidade. Conselho Nacional da Previdência Social, Conselho Nacional da Assistência Social, Conselho Nacional da Saúde. E o que esses três conselhos vão fazer, pessoal? Eles vão definir as políticas, certo? Que vão garantir um melhor aproveitamento dos recursos. Portanto, o recurso, pessoal, ele é finito, ele é limitado. Logo, é preciso que o aproveitamento deste recurso seja feito da forma mais inteligente possível. Daí, esta obrigação principiológica em manter um caráter democrático e também, ao mesmo tempo, descentralizado da administração dos recursos. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui em mais uma revisão. A gente se encontra na próxima aula. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau.